Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, tudo bom? Mais uma vez vamos falar aqui hoje sobre um tema que é bastante repercutido na internet, muito buscado por muitas pessoas, não só a nível nacional, mas como a nível mundial também, que se trata da questão de saúde mental e especificamente a ansiedade. Ansiedade, crise de pânico, transtorno de ansiedade, enfim, de forma generalizada. É muito comum as pessoas comentarem muito sobre os sintomas em si, né, o que elas sentem. Então, mas assim, né, de antemão, antes de eu começar a entrar nesse assunto, se você gostar, se você se identificar com isso e achar que esse tema, este vídeo é interessante tanto para você quanto para qualquer outra pessoa que esteja passando por isso, compartilhe com ela, se inscreva no canal, deixe o seu like, sua curtida aqui. Isso é muito bom para a gente. Isso ajuda a gente ter mais alcance e levar para mais pessoas informação relevante que possa de fato ajudar outras pessoas. Porque meu papel não é só simplesmente como psicólogo ajudar dentro do consultório. Aqui também é um meio que eu encontrei de fazer com que as minhas informações, conhecimento que eu tenho na área sobre o assunto, as pessoas que eu atendo, eu venha trazer a público de forma gratuita, né, para as pessoas que muitas vezes não têm condições de chegar a um consultório, de pagar uma terapia. E isso é um meio que a gente encontra, certo? Para poder ajudar essas pessoas. Então, como eu estava falando, os sintomas são variados. Muitas pessoas, a gente ouve muito com frequência. Olha, acordei de madrugada com sensação que ia morrer, o coração começa a acelerar, começa a disparar o coração, começa a ficar acelerado. Tremores, sensação de desmaio, aquela tontura. Você começa a sentir medo de que... É um medo que você não tem, não sabe nomear. Medo de quê, propriamente? Às vezes vem um medo, simplesmente. Você não quer sair de casa. A casa que você geralmente você saía no portão e na garagem, então, agora de repente começa a bater o medo. Você fala assim, não quero sair de casa. Tô com medo. Se você entra num estabelecimento, você sai de casa, vai no estabelecimento, quando entra, aquela sensação de sufocamento. A sua mente começa a dizer assim, tipo, sai daqui, sai daqui. Você começa a ficar agoniado, seja num banco, seja numa casa lotérica, seja, enfim, qualquer outro estabelecimento. A mente começa a entrar nesse alerta. Então, os sintomas são variados, as causas são variadas. Não existe uma causa universal, não existe sintoma. Existem sintomas padrões, mas não existe, mas por trás de cada sintoma não existe uma causa única universal. O que existe ali é uma história. E essa história precisa ser investigada, essa história precisa ser analisada com calma. Porque a questão é, quando você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, porque o sintoma você sente de fato, é real. Só que você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Então, quando você desconhece isso, o medo intensifica. E esse medo intensificando, os sintomas se tornam repetitivos e se tornam mais intensos ainda. Então, ele vira um ciclo. Você sente algo, não sabe do que se trata, e aí fica com medo disso. Esse medo retorna no sintoma novamente. Quando não é isso, é a questão do e se voltar. Então, sempre aquele ciclo. E precisa ser quebrado essa questão. Precisa quebrar esse ciclo. Então, o primeiro passo é a busca por informação, a busca por conhecimento. O que é que está se passando? O que está acontecendo? Olha, dores no peito, formigamento, coração acelerado, sensação de tontura. Esses sintomas não devem ser levados, tipo assim, é frescura, é ansiedade, vai passar. Nem sempre. Precisa de uma avaliação médica
Você precisa de uma avaliação clínica primeiro. Vá no médico, vá investigar. O que é que está provocando essa dor no peito? O médico vai solicitar exames e aí ele vai fazer uma investigação para tentar descobrir se tem alguma causa biológica ali, alguma causa orgânica que está te afetando, te levando àqueles sintomas. Se ele investigar, passou pela investigação, não teve nada disso, tudo bem, vamos ver na questão da terapia para tentar investigar a causa. E óbvio que naqueles primeiros sintomas ali, a depender da situação, o médico vai poder te medicar algum tranquilizante, algum calmante, algo que vai te ajudar no primeiro momento, se a causa não for nenhuma causa orgânica, tá bom? Então ele vai. Mas o primeiro passo é justamente isso, você ter conhecimento. Quanto mais se informar sobre a respeito do que se está se passando no seu corpo, mais tranquilo você lida com a situação. Você consegue lidar isso com mais naturalidade, mais leveza, porque isso não gera um pavor. Porque o desconhecimento, ele gera insegurança, ele gera temor. E num corpo, numa mente, que já está com uma situação dolorosa e que você não sabe do que se trata, esse medo só faz duplicar, triplicar. Então, o primeiro passo, investigar os sintomas. Por que é que essa dor no peito? Por que é que estou com o coração acelerado demais? Por que é que eu estou com tremor? Por que é que estou ficando tonto, dando tontura, sensação de desmaio? Qual o motivo desses formigamentos? Investigação clínica médica. Primeiro passo. Segundo momento, feito isso, analisou que tudo tranquilo, aí vamos para o segundo passo, que é a questão de processo, ou o segundo processo de investigação, a questão da terapia. A questão não é se perguntar por que é que meu coração está acelerado. A questão é por que é que eu estou em estado de alerta? Quando foi que começou isso? Os sintomas, quando eles vêm à tona, explode de vez, não é que ele surgiu do nada. Não é que ele surgiu, olha, ontem e hoje de manhã apareci com isso. Não. Às vezes é um acúmulo de situações que vem perdurando durante um bom tempo, às vezes meses ou até mesmo anos, e você não vai se dando conta. Chega um momento que ele explode, vem à tona. Então aí dá-se essa falsa impressão de que, tipo assim, ontem estava bem e hoje do nada amanheci assim. Não, não foi do nada. Então preciso investigar por que que o corpo, porque muitas vezes esses sintomas são provocados justamente porque o corpo entra em estado de alerta. Esse estado de alerta, essa sensação de fuga ou luta, começa a disparar dentro da gente. E aí a adrenalina ou as reações químicas dentro do nosso corpo começa a gerar essas confusões. Mas aí o que tá? Por que é que eu fico nesse estado de alerta? Por que é que eu tenho tentado controlar tudo? Às vezes o coração acelerado, aquela preocupação excessiva, às vezes esconde ali um motivo de tipo, por que é que eu tenho que descobrir tudo o que vai acontecer para poder me prevenir? Esse é um estado de alerta. Porque foi que eu comecei a criar na minha vida essa necessidade de estar tentando prever tudo de ruim que vai acontecer ou que pode acontecer para eu poder me defender, para eu poder estar seguro. Então aí você precisa investigar quando foi que começou isso. Não sei. Cada um é uma história única, a gente vai investigar. Quando foi que começou? Pode ter sido na infância? Pode. Pode ter sido maus tratos? Pode. Pode ter sido algum trauma doloroso de um assalto, de uma agressão? Pode. Pode ter sido de um abuso sexual ou um abuso moral?
de um patrão, de um familiar. É possível também. Então, quais foram as dores? Quando foi que se iniciou o motivo que despertou esse gatilho, essa atenção constante que faz com que você precise estar o tempo todo tentando se prevenir, tentando investigar todas as situações de forma detalhada a fim de evitar um medo de algo ruim que se possa acontecer. Então, aí entra um ponto. Porque você entrou numa situação totalmente desregulada. Primeiro, uma situação dolorosa. Fato, aconteceu. Segundo, isso te gerou medo, pavor, e você não quer viver isso novamente. Terceiro, para você não viver isso novamente, o que é que você faz? Você entra no ciclo de tipo assim, vou tentar prevenir. Só que aqui, essa fase, há um engano. Onde está o problema? É justamente nesse engano. Nessa falsa impressão de achar que nós conseguimos prevenir ou evitar toda e qualquer situação dolorosa e ruim. O outro engano é negar a situação dolorosa ou então tentar fugir dela. Essas tentativas de fuga de uma situação ruim, dolorosa, essa tentativa de fugir de algo que você já passou e é doloroso e você não quer passar mais, essa falsa percepção de que, tipo assim, estou aliviado. Esse alívio é temporário. O fato de você não querer encarar a situação. Mas mais tarde, o impacto é maior. Porque você não lida com a situação, você não lidou com a situação, você fugiu dela. Então essa fuga daquela situação dolorosa te gerou um alívio temporário, momentâneo. Só que ela não sai de você. Ela permanece dentro de você. E quando é mais para frente, você não vai deixar de ter outras situações dolorosas. A situação vai retornar. Então você vai continuar permanecendo com aquele ciclo interno, sem saber lidar com a situação. Então, é possível lidar com a ansiedade? Sim. É possível vencer isso? Sim. Existem vários meios. Cada um é uma história. Existem sintomas, padrões, que se repetem em pessoas, mas a causa mesmo, não existe uma causa universal única. Essas causas precisam ser investigadas. Diante da lida de tais sintomas, tá, José, e como é que eu faço para lidar? Olha, primeiro momento, se acalma. Não lute, eu se acalmar aqui é não ficar tentando lutar contra o sintoma. Porque quanto mais você luta com aquele sintoma que você está sentindo, naquele exato momento, a crise só vai piorar. José, estou com o coração acelerado aqui, estou com um rendimento que vou morrer. Não lute contra isso. Primeira coisa, não lute contra isso. Isso só vai piorar. Entenda que isso é uma falsa percepção, que você não vai morrer. Isso ali é uma mentira que sua mente está criando naquele exato momento, que está disparando dentro de você uma adrenalina muito forte, fazendo com que o seu coração acelere bastante e tenha essa falsa sensação de que vai morrer. Primeiro momento, não lute contra ela. Procure respirar fundo, procure sair dessas situações onde você sai de um mundo fictício, que é o mundo da imaginação, a sua mente ali, e traga para a realidade. Então, nesse momento, você pode buscar situações que vão te instalar no hoje, no agora. E aí você pode pegar uma garrafa, começar a apertar essa garrafa. Você pode pegar um copo d'água e beber. Você pode pegar água gelada e jogar no rosto. Começar a se tocar. Então, são exemplos de situações que você vai trazendo a sua mente para a realidade, né? Então você pode começar a nomear as coisas. O que é que eu estou vendo nesse momento? Eu estou vendo uma cadeira, estou vendo um sofá,
estou vendo meu cachorro, meu gato. Então você pode começar a pegar o seu animal, se tiver algum animal de estimação, começa a pegar o animal, faz um carinho nele, começa a tatear o animal, começa a brincar com o animal, começa a sentir o cheiro dele. Se você tiver um animal de estimação em casa. Se não tiver um animal de estimação em casa, pegue outra coisa, pegue um perfume, sinta o cheiro do perfume, comece a tocá-lo. Então, são situações que você pode, naquele primeiro momento, lidar com essa agonia, essa crise que está começando a entrar, a surgir naquela situação com você. Ah, José, se eu tiver não estiver em casa, estiver na rua, faça a mesma coisa, só que você vai fazer com outros recursos. Você vai fazer com os recursos que estão ao seu alcance ali, onde você estiver. Então, veja quais são os recursos materiais que estão ao seu alcance. Comece a tocar neles. É um poste? É um banco da praça? É uma caneta de um escritório? O que é que está ali naquele primeiro momento? Então, comece a lidar com essas de acordo com o contexto onde você se encontra ali. Então, acredito, para a gente finalizar, saiba o seguinte: a ansiedade, né? Existem causas diversas, como eu falei, sintomas variados, mas ela não é você. Entenda que você não é a ansiedade. Então, saia dessa mentalidade de que eu sou ansiedade, eu estou ansiedade. A doença não faz parte de você. Ela é um estado temporário que se faz presente na sua vida dele. Mas ela não se constitui a pessoa que é você. Seja João, Maria, Pedro, Tiago, seja quem for. Então, ela não se reduz, ela não se resume em você. Saiba disso, você não é a doença. Primeiro momento, isso é o mais importante. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que possa ter ajudado. Caso você saiba de alguém que esteja passando por essa situação semelhante, parecida como eu falei no início de vídeo, manda para essa pessoa, compartilha, se inscreve no canal. E isso faz com que a gente possa levar mais informações gratuitas para outras pessoas que não têm acesso e que não têm essa, às vezes, condição de estar se informando ou de estar recebendo um acompanhamento mais direto de um profissional da saúde mental. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.